Artigo 245. Deixar um médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde ou de ensino fundamental, responsável de pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos em que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou a confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 246. Impedir o responsável ou funcionário de entidade de atendimento o exercício dos direitos do adolescente privado de liberdade, de peticionar diretamente a qualquer autoridade, avistar-se reservadamente com seu defensor, receber visitas, ao menos semanalmente, corresponder-se com seus familiares e amigos, ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente, a que se atribua o ato infracional. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 247, parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, em qualquer ilustração que lhe diga respeito, ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente. Artigo 247, parágrafo 2º. Se houver a divulgação, total ou parcial, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, do nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial, referente à criança ou adolescente, o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além de multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação. Artigo 248. Artigo revogado. Artigo 249. Descumprir, de forma dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrentes das medidas de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou por determinação do Conselho Tutelar.
Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses, ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere. Pena: multa. Artigo 250, parágrafo 1º. Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 250, parágrafo 2º. Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada. Artigo 251. Transportar criança ou adolescente por qualquer meio, a destacar que a pessoa menor de 16 anos não poderá viajar para fora da comarca sem autorização judicial. Em viagem ao exterior, a autorização é dispensável. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, a entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou também quaisquer representações ou espetáculos, sem indicar os limites de idade, a quem não se recomendem. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, duplicada em caso de reincidência, aplicável separadamente à casa de espetáculo e também aos órgãos de divulgação ou publicidade. Artigo 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo ou sem aviso de sua classificação. Pena: multa de 20 a 100 salários de referência, duplicada em caso de reincidência. A autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias.
Artigo 255. Exibir filme, trailer, peça ou amostra ou congênere, classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes, admitidos ao espetáculo. Pena: multa de 20 a 100 salários de referência. Na reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo, em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 257. Descumprir obrigação que constam sobre as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo, bem como a destinadas ao público infanto-juvenil. Não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabacos, arma e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo à apreensão da revista ou publicação. Artigo 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão ou sobre sua participação no espetáculo. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 258-A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outros de pessoas interessadas na adoção, além da obrigatoriedade na informação quanto aos seus direitos, dos motivos que determinam a intervenção e na forma como esta se processa. Pena: multa de R$ 1.000 a R$ 3.000. Artigo 258-A, parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar. Artigo 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária, de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante,
interessada em entregar seu filho para adoção. Pena: multa de R$ 1.000 a R$ 3.000. Artigo 258-B, parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo. Artigo 258-C. Descumprir a proibição de venda de bebida alcoólica. Pena: multa de R$ 3.000 a R$ 10.000. Medida administrativa: interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada.